Tudo bem, pessoal? Meu nome é Gabriel, sou estudante do ensino médio e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de pré-história. Vamos estudar o Neolítico e a Idade dos Metais, encerrando assim a pré-história. O Neolítico é o último período da pré-história, é o período em que a população humana mais se desenvolve. É o período onde surgem os Homo sapiens, a espécie mais inteligente do ser humano. Essa espécie conseguiu fazer com que a aldeia prosperasse. E por que fez com que a aldeia prosperasse? Por diversos fatores que eu vou explicar nesse vídeo. Primeiramente, a gente tem que entender que o Neolítico começou com a Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica no ano 10.000 a.C. e foi até o ano 4.000 a.C. com a invenção da escrita. A Idade dos Metais foi o período dentro da pré-história em que o ser humano começou a utilizar os metais. Esse período começa no ano 5.000 a.C. O que foi a Revolução Neolítica? A Revolução Neolítica ela foi o período em que o homem descobriu a agricultura e começou a domesticar os animais. E ela foi muito importante porque a agricultura fez com que o homem seja produtor. O homem produtor vai ficar mais tempo dentro da tribo, vai ficar mais tempo fazendo suas atividades no interior. Ele vai ficar menos tempo no exterior, vai ficar menos tempo fora da tribo. Assim, ele vai correr menos risco e ele vai ter tempo livre, vai surgir tempo livre, coisa que ele não tinha antes. Por quê? Porque nessa que ele vai plantar, ele vai ter que esperar um tempo até ele poder fazer a colheita. Assim, ele vai ficar um tempo parado. Nesse tempo parado, o homem produtor vai dar origem ao homem racional. Por quê? Porque ele vai ficar pensando. Ele vai pensar em como ele pode melhorar as atividades dele. Assim, vai aumentar a habilidade cognitiva dele, fazendo surgir um homem racional, um homem inteligente, um homem esperto, um homem sábio, um homo sapiens. Assim, ele vai criar melhores técnicas, né? Que ele vai desenvolver técnicas, ele vai criar instrumentos melhores. Quais que vão ser esses instrumentos? Eles vão ser feitos de pedra polida. Assim, vai aumentar a efetividade, o sucesso das atividades trabalhistas que eles realizavam. Então, eles vão ter mais sucesso na caça, vai ter mais sucesso na coleta, vai ter mais sucesso na plantação. Assim, vai ter condições favoráveis para a população crescer. Porém, a população vai crescer, mas a terra, a área onde eles realizam a agricultura, vai continuar sendo a mesma. Sendo assim, vai chegar um período em que eles vão ter que procurar terras mais férteis para alimentar toda a população. Essas terras mais férteis ficam, em sua maioria, perto de rios. Assim, vão se sedentarizar e se fixarem ali, se estabilizarem ali. Então, eles vão ter uma terra boa, vai ser tudo ótimo, maravilhoso. Aí, vai chegar um momento que vai ser tudo tão bom que vai ter uma produção excedente. Com essa produção excedente, eles vão ter que armazenar, não vai poder jogar no chão ali. Eles vão armazenar em quê? Em vasos. E vaso é cerâmica. Cerâmica é artesanato. Então, no período pré-histórico, no Neolítico, vai surgir o artesanato com duas vertentes. A primeira é a cerâmica, que eu te falei, e a segunda é a tecelagem. Agora, para eles não desperdiçarem aquelas comidas, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que fazer comércio. Então eles vão produzir uma comida, vai ter uma produção excedente. Com essa produção excedente, eles vão realizar comércio, vão realizar trocas. Por que trocas? Porque não tinha moeda nessa época.
porque não tinha metais. Gente, para um pouquinho, pensa aqui. Se eles estão realizando comércio, eles têm noção de propriedade. Eles têm noção de propriedade, que isso é meu, então eles têm propriedade privada. Se eles têm propriedade privada, um território, um pedaço de terra para eles, vai gerar conflito. Por quê? Porque vai vir um povo em que tem uma terra muito ruim, só que vai ter outro povo que tem uma terra muito boa. Então, um vai brigar para pegar a terra do outro e o outro vai brigar para manter a sua terra. Então, propriedade privada gera conflitos, que conflitos geram guerras. Artesanato é uma atividade trabalhista. Então, a divisão do trabalho, como é que vai ser agora? Porque antes era só caça e coleta. Agora tem caça, coleta, agricultura e artesanato. Como é que eles vão dividir? Eles vai ser dividido socialmente o trabalho. Como que é dividido socialmente? Você é bom em fazer agricultura, então você vai realizar a agricultura. Então, se tem um homem que é muito bom em realizar agricultura, ele vai fazer agricultura. Aí, se tem uma mulher que ela é muito boa em fazer uns vasos, fazer uma cerâmica bonita, ela vai fazer cerâmica. Aí, se tem uma mulher que ela é muito boa em matar, em caçar, ela vai caçar animal? Não, não vai. A caça continua sendo só para os homens e a coleta continua sendo só para as mulheres. Essas duas atividades que são divididas sexualmente. O resto é socialmente. É o quão bom você é naquilo. Então não vai ser dividido sexualmente. Entendeu? Então é isso. A gente vai encerrar o Neolítico por aqui. E agora vamos aprender a idade dos metais. O que eu posso te falar do contexto na época da idade dos metais? Bom, a idade dos metais é um período que estava passando por uma revolução urbana. O que era a revolução urbana? É criar as cidades. Bom, a revolução urbana foi um conjunto de fatores que deram origem às cidades. Quais são esses conjuntos de fatores? Bom, primeiramente, utilização dos metais. Por que a utilização dos metais? Porque com a utilização dos metais, você vai poder construir melhores obras públicas. Você vai construir agora um muro mais bem feito, vai construir uma casa melhor, vai construir um dique melhor, mais forte, resistente, vai construir melhores canais de irrigação. Então, você pode perceber que a metalurgia surgiu aí, juntamente com as construções de obras públicas. Então, já é dois fatores que compõem a revolução urbana. Para poder construir uma obra pública, você vai precisar de mão de obra. Às vezes, só a mão de obra da população da aldeia não vai ser suficiente. O que vai precisar? Vai precisar de escravos. De onde que eles vão tirar escravos? Vão tirar escravos de guerras, de batalhas. Então, aí que vai surgir os escravos. Os escravos são prisioneiros de guerra. Como que surgiu a família? A família, ela nasceu da subjugação da mulher ao homem. O que é isso? Agora que o homem ele tinha noção de propriedade privada, ele vai ter que lutar para manter a terra dele. Vai ter que lutar para proteger aquele território. Então, dos caçadores vão surgir os guerreiros. Esses guerreiros que são os responsáveis pela proteção da sociedade. Então, o guerreiro, ele é um cara forte, ele tem uma espada boa, ele vai ter ferramentas, armas, agora de metais também. Então, ele vai proteger a sociedade. Só que para ele proteger a sociedade, ele vai ter que ter um filho forte. E como que ele pode garantir que ele vai ter um filho? Porque não existia pai e filho, existia só mãe e filho. Então o que ele vai fazer? Ele vai chegar na mulher e fazer uma exigência. Ele vai chegar assim, a gente precisa proteger a nossa aldeia.
A gente precisa proteger a nossa sociedade. Então, a gente precisa de futuros guerreiros fortes. Como que a gente vai fazer isso? Eu preciso que você, mulher, não fique saindo por aí, ficando com um monte de cara. Eu preciso que você seja fiel a mim e somente a mim. Para assim a nossa aldeia, a nossa sociedade continuar prosperando, continuar forte. Então, antes do casamento, a mulher tem que ser virgem, não pode ficar com nenhum cara. E depois do casamento, ela vai ter que ser fiel ao marido dela, para assim gerar guerreiros fortes que irão proteger a cidade e manter a ordem na sociedade, fazendo ela prosperar como um todo. Foi esse o discurso, a narrativa usada para justificar a subjugação da mulher. Então, foi usado o direito da herança. O último ponto é a criação do Estado, um órgão administrativo que irá comandar a sociedade. Um chefe de Estado precisa ser, necessariamente naquela época, um chefe de exército e um chefe religioso, porque sendo chefe de exército, ele vai ser protegido de qualquer um que queira matá-lo ou tomar o seu lugar, e também irá impor a sua decisão. Ele precisa conquistar o respeito da população. A população precisa saber que confiando nele vai estar no caminho certo. O que ele vai fazer então? Ele vai falar que ele tem uma ligação especial com o divino. Então ele tem que ser um líder religioso. Porque o divino, em todas as religiões, é algo do além que irá proteger eles, que cuidam deles. E para as pessoas confiarem neles, para saber que ele vai fazer o bem, que ele vai fazer tudo de bom para a população. Porque o divino é algo que vai fazer o bem para a população. Então, pessoal, quem gostou, dá joinha, compartilha, comenta aí, fala o que vocês querem falar para mim, para eu melhorar, para assim eu fazer vídeos melhores para vocês. Fala algo que tá faltando aqui, que vocês querem saber de algo, uma dúvida, algo que vocês acharam que eu falei errado, algo que vocês acham que eu possa melhorar. E é isso, dá joinha, compartilha, divulga meu trabalho e é nóis.